A Prefeitura de São Paulo anunciou que as passagens de ônibus vão subir de R$ 4,00 para R$ 4,30. O aumento só entra em vigor no dia 7 de janeiro, mas já gerou reclamação. 30 centavos a mais. Isso é muito ou pouco? É pouco, para quem tem bastante. É quanto vai subir a passagem dos ônibus em São Paulo a partir de 7 de janeiro. Ah, absurdo. Não vale. Não vale, porque além disso a gente vem imprensado igual sardinha. Em 2018, a passagem subiu de R$ 3,80 para R$ 4,00, depois de 2 anos sem aumento. O secretário dos Transportes acha que a tarifa em R$ 4,30 é justa. Justa para quem? Justa para quem paga, justa para a sociedade. Foi colocado um índice que ele corrige a inflação do período e traz a tarifa para um patamar que é equivalente a praticamente todas as grandes cidades aqui próximas de São Paulo e capitais do Brasil. O reajuste tenta fechar a conta do subsídio. É o dinheiro repassado pela Prefeitura às empresas de ônibus para cobrir parte do custo da passagem, permitindo que a tarifa fique mais barata na ponta para o usuário. Sem o subsídio, a passagem custaria R$ 6,50, calcula a Prefeitura. No ano passado, o governo municipal repassou às empresas R$ 2 bilhões e 900 milhões de reais. Este ano, 3 bilhões. E em 2019, serão 2 bilhões e 700 milhões de reais. A Prefeitura aproveitou e retirou parte do subsídio no Vale Transporte. Então, para os patrões que oferecem o benefício a seus funcionários, a tarifa será ainda mais cara. R$ 4,57. Não tem cabimento você usar o dinheiro público para financiar alguém que tem uma atividade econômica de mercado. E o município tem outras prioridades também: saúde, educação, limpeza urbana, habitação, que precisam desses recursos. Com o reajuste, o bilhete diário comum vai para R$ 16,40 e o mensal comum para R$ 208,90. Dona Selma, empregada doméstica, toma 4 conduções entre a casa na Grande São Paulo e o trabalho na capital. Por mês, são R$ 362 em transporte. Agora, com o aumento na cidade de São Paulo, a conta ficará em 374. Quem paga é a patroa dela, mas patroa também tem bolso. É uma situação muito difícil, porque realmente os patrões, nossa, suas passagens estão muito caras, disso, mas a gente não pode fazer nada. Em outras capitais, a tarifa também vai subir nos próximos dias. Em Belo Horizonte, por exemplo, vai de R$ 4,05 para R$ 4,50. Em Florianópolis, chegará a R$ 4,40. Em São Paulo, o reajuste nas passagens de trem e metrô não foi anunciado. Ainda. Um terremoto de 7 graus de magnitude atingiu hoje as Filipinas. O Centro de Alerta do Pacífico chegou a emitir um aviso de tsunami, mas foi suspenso 2 horas depois. Não há relatos de feridos. Vamos agora a outras notícias pelo mundo. Autoridades da Indonésia afirmaram que o vulcão Anak Krakatoa, que provocou o tsunami com 430 mortos na semana passada, diminuiu de tamanho, de 340 para 110 metros de altura. 40 mil pessoas estão desabrigadas e 20 continuam desaparecidas. Forças de segurança do Egito mataram 40 suspeitos de terrorismo depois que uma bomba atingiu ontem um ônibus turístico perto das pirâmides de Gizé. 3 vietnamitas e um guia local morreram no ataque. 11 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo assumiu a autoria do crime. Ministros da Rússia e da Turquia fizeram uma reunião de emergência em Moscou para discutir a insegurança na Síria depois do anúncio da retirada das tropas americanas do país. A tensão aumentou depois que o exército turco aproximou-se da fronteira para uma operação militar contra grupos curdos. O jornalista alemão Billy Six está preso há mais de 40 dias na Venezuela, acusado de rebelião e espionagem. Uma ONG de direitos humanos denuncia que o repórter foi detido por supostamente ter tirado fotos do presidente Nicolás Maduro. Manifestantes saíram às ruas da França pelo 7º fim de semana consecutivo em protestos contra o governo. Os chamados coletes amarelos prometeram uma nova mobilização durante a virada do ano em Paris e preocupam as autoridades francesas. Sérgio Uti. Desta vez, jornalistas e emissoras de TV foram o principal alvo dos manifestantes,
que marcharam até a sede de algumas empresas de comunicação da França para reclamar da cobertura que fazem dos protestos. Foi o 7º fim de semana consecutivo de manifestações anti-governo. Em Paris, a polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Alguns manifestantes tentaram invadir o forte de Brégançon, no noroeste da França, onde o presidente Emmanuel Macron passa os últimos dias do ano. O movimento dos chamados coletes amarelos começou em novembro contra o aumento do preço dos combustíveis. Cresceu tanto e causou tanto barulho e violência que o governo foi obrigado a recuar. A essa altura, a onda de protestos já havia atraído outros grupos, como anarquistas, anti-imigrantes e simpatizantes de movimentos fascistas, e escapou do controle dos governantes. Não é verdade que somos violentos, é propaganda vinda do sistema, disse Safia ao condenar o que chamou de oligarquia do país. Mas há muitos como ele. A ausência de lideranças representativas e uma pauta de reivindicações cada vez mais extensa dificultam a negociação. Embora o número de manifestantes tenha sido bem menor neste fim de semana, algumas lideranças dos coletes amarelos já avisaram que a mobilização vai continuar, inclusive na noite do dia 31 de dezembro. Um aviso de que o movimento vai se estender por 2019. A famosa Avenida Champs-Élysées e o Arco do Triunfo em Paris devem ser mais uma vez o palco das manifestações durante o Réveillon, onde milhares de turistas costumam assistir aos fogos da virada do ano. Apesar disso, as autoridades confirmaram que a festa será mantida na capital francesa. No próximo bloco, feriados prolongados caem pela metade em 2019. O primeiro-ministro de Israel passeia na praia, come espetinho e joga bola no Rio de Janeiro. Voltamos já já. A cidade de São Paulo teve 17 assaltos por dia a motoristas de aplicativos nos últimos 2 anos. Com medo, muitos já pensam em desistir da profissão. Fui assaltado uma vez. Nesses 2 assaltos eu fui agredido, eu tive problemas psicológicos. Vou te matar, você vai morrer. Os relatos são de quem ficou frente a frente com criminosos. O amor no trânsito, como diz na propaganda do aplicativo, deu lugar às marcas de violência no carro do seu Newton. Agradeci muito a Deus por estar vivo. Poder ver de novo minhas netas, ver meus filhos, ver minha família. O Walter foi assaltado 2 vezes na zona leste da cidade e passou a tomar alguns cuidados. Hoje eu analiso bem o perfil do passageiro, né, para saber o nome dele real, se tem alguma foto, alguma coisa identificando, coisa que normalmente não há. A Zona Leste foi a região de São Paulo que teve mais roubos a estes profissionais, segundo os dados da Lei de Acesso à Informação, obtidos com exclusividade pelo SBT Brasil. De acordo com o levantamento, nesses últimos 2 anos, aconteceram em média 17 assaltos a motoristas de aplicativo por dia na cidade de São Paulo. E uma das medidas que estão sendo tomadas para tentar diminuir esse índice é a instalação de câmeras de segurança dentro dos veículos. Além de imagens, ela também pode gravar o diálogo entre o passageiro e o motorista. Minha preocupação era mais de assalto e hoje eu vejo que depois que eu coloquei a câmera, eu fiquei mais... eu percebi que eu tenho... que inibiu algumas ações de alguns passageiros mal intencionados. Além da câmera, esta empresa de aplicativo de transporte criou um programa para prevenir os riscos. Segundo a companhia, a nova ferramenta diminuiu em 80% vários tipos de incidentes. Identificando, por exemplo, áreas com maior número de incidentes de segurança, métodos de pagamento. A tecnologia 3D também é usada para simular situações de risco e dar orientações aos colaboradores. Mas para o Walter, que criou uma conta de passageiro falsa, só para mostrar que não há nenhum controle das empresas sobre os registros, o ideal seria que todas soubessem exatamente quem está pedindo o carro e quem está prestando o serviço. Como intermediadores, eles têm que ter um cadastro apurado, tanto de passageiro como de motorista. Para quem viu a morte de perto como o Newton, a melhor escolha é mesmo desistir da profissão. Não vou mais trabalhar. Não vou porque não vale a pena. E o medo?
que eu for num lugar trabalhar, que eu ver o motoqueiro vir do meu lado e descendo o passageiro, o medo vai estar dentro da gente, né? Você não consegue tirar isso da gente, não. Um suspeito foi baleado e morreu durante uma tentativa de assalto no fim da tarde ao carro forte na zona sul de São Paulo. Por volta das 5 horas da tarde, criminosos abordaram o veículo e anunciaram o assalto. Os seguranças atiraram. Um dos suspeitos foi atingido e morreu no local. A polícia foi chamada e agora faz buscas na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Agora um giro de notícias pelo Brasil. Um homem foi assassinado enquanto aguardava atendimento em uma barbearia em Santo André, no ABC Paulista. André Luiz Viotti era um comerciante. Segundo testemunhas, 2 homens encapuzados entraram no estabelecimento e atiraram na vítima. 2 irmãos de Divinópolis, em Minas Gerais, foram encontrados mortos em Caçapava, no interior de São Paulo. A polícia já sabe que eles estavam na cidade para fazer negócios e identificou 5 suspeitos de participar do crime. Mais de 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas em uma operação policial na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Em Paranhos, Mato Grosso do Sul, encontraram armas, coletes e carros com vários sinais de adulteração e uma oficina de fachada. Bandidos explodiram 4 caixas eletrônicos de uma agência bancária em Escada, na zona da Mata de Pernambuco. A polícia militar não revelou o valor roubado. Um avião de pequeno porte caiu dentro de uma escola em Aracaju. O piloto, de 56 anos, morreu carbonizado. Uma pesquisa revela que, em época de crises econômicas, o empregador prefere demitir funcionários que têm menos tempo de casa. Isso porque a multa de 40% do fundo de garantia fica mais barata. O sorriso voltou, mas Larissa viveu momentos difíceis. No fim do ano passado, ela perdeu o emprego. Foi demitida depois de apenas 11 meses de trabalho. Quando você tem mais tempo na empresa, acaba gerando mais custos. Então é mais favorável para a empresa que alguém que tenha menos tempo saia do que aquele que já tenha mais 2, 3, 4 anos. É exatamente isso que acontece. Uma pesquisa da Universidade da Carolina do Norte nos quanto antes. Não vale a pena, muitas vezes, o empregador manter um funcionário que custa caro, quando ele sabe que ele vai demorar bastante para voltar a vender como ele vendia antes. Quem é dispensado primeiro, geralmente, são os funcionários com menos tempo de casa. Suponha que eu tenha aí 2 funcionários na mesma qualificação, mesmo salário, mas um entrou há 1 ano, o outro entrou há 10 anos. Então, a multa que eu, empregador, tenho que pagar em cima desse montante é muito menor para aquele que ficou 1 ano. Então, eu vou optar por dispensar esse, porque ele me traz um custo menor, sem dúvida. Com essa tendência, existe uma chance maior de profissionais que estão no início da carreira perderem o emprego. Segundo economistas, a situação preocupa porque normalmente são eles que mais consomem. Sem trabalho, ninguém compra e a economia para de crescer. Os setores mais afetados são os das indústrias de eletrodomésticos e de automóveis. A gente vai conseguir superar essa barreira quando a economia voltar a crescer, quando a gente tiver aí um crescimento muito mais sólido e pessoas apostando nesse crescimento. Depois de quase 1 ano, Larissa voltou a ter a carteira de trabalho assinada. O que ela quer? Acumular anos na empresa e ir para o fim da fila quando o assunto for demissão. Quanto mais tempo, mais segurança a gente tem, né? Então não ser a primeira opção da próxima vez, né? Sim, ficar por mais tempo. Os feriados prolongados provocaram um prejuízo de mais de 11 bilhões de reais ao comércio varejista no país este ano. Mas os dias de descanso esticados vão cair pela metade em 2019. Feriado é bom para viajar, pra praia, aproveitar. E se for prolongado, é melhor ainda pra você ficar em casa relaxando. Eu gosto de estar com a família, de divertir no parque. É bem legal. Os brasileiros que adoram uma esticada na folga foram felizes em 2018. O ano contou com 10 feriados em dias úteis, como quinta e sexta ou segunda e terça-feira, que foram emendados com os fins de semana.
Já em 2019, teremos a metade desse número. Serão 5 feriadões, dos 16 do calendário nacional. Os demais ou cairão numa quarta-feira ou então no fim de semana. É o caso do dia de Tiradentes, Independência, Nossa Senhora Aparecida e Finados. Mas isso não desagrada a todo mundo, não. Para o comércio, cada parada prejudica as vendas, o faturamento. Para os lojistas, essa notícia é um alívio. Um bom indicativo de que em 2019 o setor não vai ter o mesmo prejuízo registrado este ano. A estimativa da Federação do Comércio de São Paulo é de que as perdas no varejo em todo o país tenham ultrapassado os 11 bilhões de reais. E não adianta querer manter as portas abertas nessas datas, quando os funcionários recebem em dobro. Quando você tem o feriado, você tem custos adicionais para o comércio funcionar. E com menos clientes, porque muitos deixam a cidade. Então ele vende menos do que venderia em condições normais, com custos maiores. Aos vendedores, menos feriados significam mais comissões. É melhor, né? O pessoal gasta mais, gasta menos em churrasco e vem gastar mais nas lojas. O país só progride quando ele produz. E se você produz menos, você tem menos para distribuir para cada cidadão. A gente tem que trabalhar mais e curtir menos, né? O ano já tem 365 dias. Diminuir com um pouco feriado, estamos lascados, né? Mas vale a pena, tá bom. Fazer o quê? Fazer o quê? Trabalhar e ganhar dinheiro. Neste momento, a rodovia dos imigrantes que liga São Paulo ao litoral paulista tem 7 quilômetros de lentidão. Quase 400 mil veículos já desceram a serra. Quem já está por lá aproveitou o sábado de sol e as praias lotadas. Sábado de tempo bom, fica difícil arrumar um lugarzinho com tanta gente. Mas entre muitos guarda-sóis, sempre dá para arrumar um cantinho para juntar a família e curtir o feriadão à beira-mar. Maravilhosa, dia lindo. Gostei muito, me diverti bastante. Curtimos desde ontem, hoje. Vamos aí passar o Réveillon aí, curtindo aí. E tem turista de todo lugar do Brasil. Luiz Carlos veio de Campo Grande, no Mato Grosso, para passar o ano novo por aqui. Vou passar de segunda para terça e continuar mais 2, 3 semanas aqui. Essas areias devem ficar ainda mais cheias nos próximos dias. Segundo a concessionária das rodovias que dão acesso ao litoral paulista, são esperados 700 mil veículos até o Réveillon. E, por enquanto, apenas a metade desceu a serra. Quem deixou para a última hora também vai ter problemas para encontrar onde ficar. Os hotéis da região estão com 98% dos quartos ocupados. Os ambulantes também aproveitam a temporada de praia. Dona Edivaneide acelera para atender todo mundo rapidinho. E haja abraço. Entra a correria devagarinho, chega lá, graças a Deus. Tá tudo bem, tá tudo indo. Tá tudo sob controle. Tá bom o tempo para todo mundo aproveitar, a gente também, para ficar tudo na paz. Para a gente ganhar um dinheirinho também, né? Previsão de tempo instável na maior parte do país. Uma área de baixa pressão na costa do Espírito Santo puxa a umidade que vem da Amazônia. E os temporais continuam desde Mato Grosso até o estado capixaba e atinge também o sul da Bahia. Na maior parte do litoral nordestino, domingo será de tempo firme e calor. Nos últimos dias, a temperatura aumenta em Porto Alegre e a máxima chega aos 35 graus. Em Campo Grande faz 33, em Manaus 29. Em Salvador, tempo firme com máxima de 32. E na capital paulista, o domingo será de sol e calor, com máxima de 31 graus e pode chover no fim da tarde. No Rio de Janeiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teve um sábado de turista juntamente com a mulher Sara. O casal passeou na praia de Copacabana e também no Leme. Netanyahu saiu do hotel em Copacabana acompanhado por agentes de segurança no início da tarde e caminhou pelo calçadão em direção ao Leme. Na praia, chegou a jogar bola com este grupo. O casal subiu ao mirante da Pedra do Leme para contemplar a vista do alto. Na volta, os dois sentaram-se num quiosque e pediram cerveja, caipirinha e comeram espetinhos de frango com batata frita. Netanyahu chegou ao Rio nesta sexta-feira, na primeira visita de um premier israelense ao Brasil.
Ele veio a convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse em Brasília. A procura por escolas bilíngues cresceu cerca de 10% nos últimos anos em todo o Brasil. De olho no futuro dos filhos, os pais querem que os pequenos já falem um outro idioma. Eles mal falam português e já dão os primeiros passos no inglês. As aulas são lúdicas e prendem a atenção das crianças. Todo mundo aqui tem 3 anos, a mesma idade da Catarina, que pode ser a mais nova coleguinha. Os pais da menina visitaram esta escola na zona norte de São Paulo à procura de uma educação bilíngue. Já aprendeu a falar, por exemplo, pink, né? Que ela pediu lápis rosa, ao invés de pedir rosa, falou que quero lápis pink. No ensino infantil, a escola oferece os 2 idiomas desde o início deste ano. A partir do ano que vem, será a vez do ensino fundamental. A mensalidade custa, em média, R$ 2.300. Existem alguns projetos de ciências que são ensinados em português e inglês, conteúdos de matemática em inglês e português. Os especialistas em línguas dizem que essa idade aqui, a partir dos 5, 6 anos até os 10, é a melhor época para se aprender um novo idioma. E esse movimento de colocar o inglês na grade curricular está crescendo tanto que em pouco tempo não vai ser nem mais um diferencial das escolas particulares. Das 40 mil instituições de ensino particular no país, pouco mais de 1.000 ensinam 2 idiomas. Segundo a Associação Brasileira de Ensino Bilíngue, nos últimos 5 anos, o número cresceu cerca de 10%. Acho que a gente tem que se perguntar se, junto a esse crescimento numérico dessas escolas bilíngues, de fato, a gente tem também um crescimento no que se refere à produção de conhecimento nessa área. As aulas estão dando resultado. A filha desta psicopedagoga já arranha no inglês. Nem que seja para dizer que batata frita faz mal para a saúde. Ela virou para mim e falou assim: mamãe, French fries is junk food. E foi muito legal porque ela colocou de uma maneira muito espontânea. O inglês já faz parte da vida dela, assim como a língua portuguesa. Depois dos gastos do Natal, é hora de pensar nas despesas do material escolar das crianças. E é bom preparar o bolso porque os produtos deverão ter um aumento bem acima da inflação. Nada de escolher roupa de ano novo. Cristiane foi direto à papelaria. No início de janeiro fica muito tumultuado, a gente não tem condições de fazer escolhas. Entendeu? E isso é prejudicial para a gente que está pesquisando, que está querendo fazer uma economia. O caderno que a Edith comprou há um ano por R$20, hoje custa R$35. Ela também decidiu se antecipar atrás de descontos. Para aproveitar as promoções, que algumas coisas eles colocam em promoções, a lista é enorme. Quanto 5% de desconto já está ótimo, né? O lojista diz que houve aumento em quase todos os itens da lista. Tentamos reduzir algum percentual, mas tivemos que repassar alguma coisa para o consumidor. O Diese estima que o aumento médio nos gastos com material escolar deve ficar acima da inflação de 4%. A variação deve acontecer pela diferença dos preços entre as marcas e principalmente pela alta nos valores dos itens importados. O valor alto do dólar influencia de diversas formas. Tem coisas aí que, na verdade, pagam-se para poder ter o artista na capa do material, a moda que é colocada, tudo isso aí tem influência do dólar. E outro tipo de aumento é o material. Houve aumento do preço do papel no mesmo período. E os gastos não param por aí. Além da nosso material que ele tem que ter para estudar, né, durante o ano, as mensalidades também estão um pouquinho mais elevadas, né, do que a gente está acostumado. E o material didático cada ano tem aquele famoso aumento, né, que aumenta mais do que o nosso salário. A dica então: antecipar e pesquisar. Foi enterrado hoje em Salvador o corpo de Mãe Estela de Oxóssi. Uma multidão acompanhou o cortejo até o cemitério para se despedir de uma das mais importantes líderes do candomblé no Brasil. O terreiro Ilê Axé Opoafonjá ficou lotado de simpatizantes e praticantes do candomblé que queriam participar da despedida. Uma disputa judicial envolveu a companheira da Mãe Estela e os integrantes do terreiro, que lutaram e ganharam o direito de enterrar o corpo segundo as crenças do candomblé. Com certeza o espírito dela, né, agora deve estar se conscientizando de toda esse tumulto, né, provocado por uma pessoa que visava outras coisas, já que não é a religião.
O corpo da Mãe de Santo saiu do terreiro em Salvador num cortejo aberto e por onde passou chamou a atenção dos simpatizantes. Todos usavam a cor branca, seguindo a tradição. Isso, para mim, representa o encontro de todas as nações. Que sirva de exemplo para todos. Mãe Estela de Oxóssi morreu